Promoções nacionais, hein? Lembra que a gente falou aqui que um praticante de artes marciais, do jiu-jitsu, tá aí a foto dele aí, ó. Ele participou de um evento, de um campeonato da Federação Pernambucana, mesmo estando preso, mesmo sendo condenado por estupro. Um caso que aconteceu contra uma criança, com um adolescente de 13 anos de idade. Ele estava preso, já tinha cumprido 1 ano e 9 meses da pena. Só que apenas são 15 anos e 9 meses que ele vai ter que cumprir. Só que aí a federação fez um convite para ele poder participar dessa competição. Pediu à justiça. E a magistrada autorizou a saída momentânea ou temporária dele para poder participar. Só que isso já aconteceu 2 vezes. Teve a primeira etapa, ele passou da primeira etapa. Aí ele passou para a segunda etapa. Ele voltou para a cadeia e depois ele foi liberado novamente. E sem tornozeleira eletrônica. Falamos ontem com a advogada que defende um grupo de mulheres, inclusive, que foram fazer um protesto no dia lá do campeonato. Que é essas imagens, bota as imagens aí. Eu tô trazendo o caso novamente que a gente trouxe ontem porque tem novidade, viu? Olha aí, isso foi nesse final de semana, ele participando, ó. Tá vendo? Ele participando. E ainda tem uma terceira etapa. Tem uma terceira etapa. Agora essa luta foi que ele perdeu, ele bateu, inclusive, não foi? Ele como é que chama? Desistir... Não, mas tem um nomezinho. Ele pediu pra encerrar a luta. Tem um nomezinho que eu não tô lembrando agora. Aí ele bateu, vê? Ele perdeu, então, teoricamente, ele nem iria pra próxima etapa, né? Mas ele indo pra próxima etapa, ele teria que ser liberado novamente do presídio. Só que houve essa comoção pública, houve um protesto no dia do evento, olha ele batendo. No dia que aconteceu o evento, tinha lá faixas e cartazes pedindo que ele não estivesse ali participando. Nós trouxemos a advogada falou tudo pra gente. E que ele não poderia estar aí, já que ele era um condenado da justiça. Ele não poderia sair. Porque quando ele é condenado em regime fechado, ele só poderia sair em caso de doença para um tratamento ou em caso de morte de familiares. E depois ele voltava. E não para competição. Não está escrito lá, para competição ele pode sair, tá? Ele estuprou a menina de 13 anos, mas ele tem uma competição, está cheio de criança e adulto ali, ele pode ir. Não está escrito isso em lugar nenhum. Não está escrito. Só que agora é o seguinte, temos a novidade do dia. A novidade do dia é a seguinte, ele foi desfiliado da federação, certo? Ele foi desfiliado da federação. Só que é o seguinte, tem uma nota que chegou da federação, a gente vai falar o que é que a nota diz, né? Porque é o seguinte, nós como jornalistas, em parceria... Volta aí, por favor, desde o início a nota, por favor, Felipe. Nós temos a obrigação como jornalistas de ouvir os dois lados, certo? Então a gente ontem ouviu lá das pessoas que são contra a saída dele. A gente trouxe também a advogada falando sobre o caso. E a gente deu espaço para o outro lado se pronunciar também. Inclusive pedimos nota ontem, a nota não foi enviada pra gente. Ontem, só que chegou hoje. O problema, é pra cá, né? Pronto. O problema é que é o seguinte, ó, o problema, veja só o problema. Quando a gente vai pedir a nota pra alguém, a gente tem os nossos contatos, certo? Assessoria de imprensa daqui, dali, canais oficiais em sites e a gente vai atrás de tudo. Então, se tem um canal oficial, se você entrar, por exemplo, no portal da gente, tribunaonline.com.br, tem lá o nosso contato. Você vai conseguir falar com a gente, seja pelo Zap, seja por e-mail, pelas redes sociais e da Federação tinha também. Nós entramos em contato através desses canais oficiais. Só que, para o nosso espanto, recebemos a informação de que aquilo ali não era oficial, o endereço estava errado. Que o endereço estava errado, estava desatualizado. Não, mas vocês mandaram para o e-mail errado, mas está lá. Então, se não está atualizado, a culpa não é nossa, sinto muito, fizemos o nosso papel. Mesmo assim, pedimos a nota nesse canal que estava lá como oficial e não recebemos. Aí hoje, depois da repercussão, recebemos. Então eu vou ler na íntegra, tá? Tudo o que foi falado pra gente aqui. Em nota, a Federação de Jiu-Jitsu do Estado de Pernambuco afirmou que repudia totalmente a prática de qualquer crime e, de forma ainda mais veemente, os crimes cometidos contra mulheres, sendo a favor das punições no rigor da lei. A nota diz ainda que, por parte da federação, não existe qualquer atuação jurídica ou esforço específico em favor de qualquer preso e que é de conhecimento público que existem projetos de ressocialização onde grupos de presos praticam jiu-jitsu dentro dos presídios.
Assim sendo, a federação emite um ofício informativo para a diretoria do presídio da data, local e horário das competições. E quem são os presos filiados em uma relação com vários nomes para que as autoridades tenham conhecimento e os indivíduos possam requerer o que lhes couber perante o órgão da administração pública e do judiciário, sem qualquer participação da Federação de Jiu-Jitsu de Pernambuco. O preso, alvo dos protestos, teve a participação requerida por um advogado particular e autorizada pela autoridade judiciária competente. Desta forma, foge aos poderes da Federação de Jiu-Jitsu de Pernambuco ir contra decisões judiciais. Diante dos fatos, vale destacar que até a presente data não existe previsão formal no estatuto ou no regimento interno da federação sobre medidas específicas contra condenados por crimes. É aí que a gente bate em cima, é aí que a gente bate em cima. Pablo, meu amigo, bota o regimento interno aí da federação, por favor. A gente tem as imagens aí. É assim, a gente não só fala, não, a gente prova. De acordo com o regimento interno, pode encher tela que eu vou debulhando aqui. Aqui, ó, esse é o regimento interno. E aqui diz, nesse regimento interno aqui fala, que se o atleta tiver querendo participar, ele não pode estar dentro de vários itens aqui. E um deles é o seguinte, ó. Nossa ação deve ter a marca da integridade, lealdade, confiança, bem como a valorização e o respeito pelo ser humano. E tem mais. No regimento ainda fala que se tiver algum atleta condenado, ele não pode participar de nenhuma competição. Tá aí nos parágrafos. E a gente tem esse regimento. Aqui, ó. Tudo aqui tá dizendo, ó. Advertência verbal, tipo de pena aí, ó. Baixa, média, grave, grave. Pronto, aqui em cima. Aqui, ó. As penas, aqui nesse inciso 1, artigo 75, inciso 1. As penas poderão ser acumulativas dependendo da gravidade das infrações. Natureza das gravidades. Vamos lá. Tela cheia. Pode ser tela cheia. Vai lá, que eu quero o pessoal ler junto comigo. Natureza das gravidades. Baixa, advertência verbal. Média, suspensão ou cassação. 3, grave, exoneração. E 4, gravíssima, exclusão. Agora me diga uma coisa. Estupro de um adolescente, uma adolescente de 13 anos, é baixa, é média, é grave ou gravíssima? Uma pergunta simples. É A mais B. A mais B, 1 mais 1. 1 mais 1, quanto é? Quanto é 1 mais 1? 2. Não é 2? É 2? Estupro é o quê, Everton? Mais do que gravíssima. É mais do que gravíssima, né? É mais do que grave, né, Dólar? E por que só ontem, depois da repercussão, ele foi desfiliado? Vale lembrar, viu? Ele não foi excluído, não. Ele foi desfiliado. Mesmo depois da repercussão que deu ontem aqui no Brasil, gente, Pernambuco, da divulgação do caso, ele não foi excluído. Ele foi desfiliado. Tá certo? Ele foi desfiliado. Ele não foi excluído. Agora, só porque... Por que ontem? Se ele já foi condenado no ano passado. Foi ano passado que ele foi condenado? Em 2022, se não me engano. A data, eu posso estar errando aqui a data, mas ele já tinha cumprido 1 ano e 9 meses. Então ele já tinha sido condenado há mais tempo. Né? Ele já tinha cumprido 1 ano e 9 meses. É porque antes de ser condenado, ele pode ficar preso e depois, quando condenado, soma o tempo que ele já estava preso. Então a condenação foi no ano passado, certo? A condenação foi no ano passado. Aí só agora ele foi desfiliado. Mas ele participou. E outra, na nota que a gente recebeu, fala que não foi a federação que fez um convite. Foi uma imposição para que ele participasse do campeonato. Tem várias questões que estão matutando aqui na cabeça, batendo aqui, inclusive a produção, todo mundo indo atrás, para tentar entender uma coisa tão simples, que já poderia ter sido resolvida há muito tempo, e deu esse rolo todo. Era só não ter participado, acabou-se. Não pode, cara. Eu sei que você é um bom lutador, você luta jiu-jitsu e tal, mas você foi condenado por estupro. É grave ou não é? Bota aqui de novo. Bota aqui de novo, por favor. Né? Essa não, Pablo, a outra lá. Aqui, ó. Gravíssima exclusão. Se isso não for gravíssimo, é o quê? Estupro de uma menina de 13 anos de idade, que era aluna. Era uma aluna perseguida, já tinha sido abordada dentro de um vestiário, no local onde ele dava aula. Ele era aluno, ele era professor dessa menina de 13 anos. Quer que a gente tenha mais aí pra botar, Eber?
Tem os prints da conversa aí, ó. Rapaz, ontem a gente deu isso. Pronto, vamos lá. Me explica aqui então, vai lá. Pronto, aqui é o professor conversando com a aluna. No caso, o condenado conversando com a vítima por mensagens. Você quis, não aconteceu nada demais. Dá um tempo, por favor. Por favor, não me prejudica. Conversei antes e você disse que era alguma coisa aqui. Pronto. A gente tá vendo a conversa que veio sangrando. Que tava sangrando aí sobre, no caso, sobre aqueles dias em que a mulher tá, né? A menina com 13 anos já. Pronto. É aqui ele pedindo, veja. É ele pedindo pra ela não prejudicar ele. Coitado, né? Ele estuprou a menina, aí disse, ó, não fala a ninguém não me prejudica não. Cadê? Onde é que tá isso aí? Cadê? Aqui embaixo, pronto. Ele falando, ó, foi só uma experiência rápida, é nada demais, gosto muito de você. Isso é um adulto falando com uma menina que acabou de sair da infância. E ele continua falando, ó, sabe que gosta de você, conversamos já. É sério? É sério isso aqui? Porque ele tava com medo de engravidar a menina, é isso? Olha o que ele pergunta aqui. Não, isso é nojento, meu irmão. Isso é nojento. Olha o que ele perguntou. Me fala qualquer coisa. Esse sangue aqui seria de menstruação, tá bom? A sua menstruação veio certinho? Meu Deus do céu, era querendo saber se ela estava grávida ou não. Meu Deus do céu. Somos amigos, não quero seu mal. Espero que também não queira o meu. Isso é uma forma também, inclusive, de coagir a menina. Não me prejudica, por favor. Ele tinha perseguido essa menina, abordado essa menina no vestiário, no local onde ele dava aula. E depois, dentro do carro, ele cometeu o estupro. Veja, eu não estou dando aqui uma opinião minha. Eu estou mostrando fatos. Certo? O que eu estou falando aqui é o que aconteceu. Não é disse-me-disse. E a conversa entre os dois diz tudo. Fala tudo. Ele estava preocupado em ela estar grávida. Ele não estava preocupado com o estupro. Ele estava preocupado que ela dissesse que foi estuprada. E preocupado que ela estivesse grávida. Mas veja, esse é o caso que aconteceu, tá bom? Ele foi condenado por isso. Tá certo? O caso aqui que a gente está falando é sobre ele ter participado de uma competição de jiu-jitsu sob a autorização e pedido da Federação Pernambucana de Jiu-Jitsu. A história é essa, tá? Nós estamos relembrando o caso em que ele foi condenado. Ele já está respondendo. A gente sabe que a lei é assim, você cometeu o crime, você vai responder por ele. E você vai sofrer as penalidades por conta daquele crime. E uma das penalidades seria não participar desse campeonato, porque foi um ato gravíssimo. Ele estuprou uma menor de 13 anos de idade. Então ele teria que ter sido excluído da Federação Pernambucana de Jiu-Jitsu e isso não aconteceu. Por isso que ele participou. É simples. É simples. Eu não estou falando aqui nada demais. Estou falando nada demais. Eu estou só relatando fatos. Se está escrito no regimento interno da Federação Pernambucana de Jiu-Jitsu que se o competidor, o praticante daquela arte marcial, cometer algum crime ou ter qualquer advertência das 4 que a gente colocou aqui, leve, baixa, grave ou gravíssimo, tem as penalidades aí, ó. Média, baixa, média, grave ou gravíssimo. E olha, mesmo sendo grave ou gravíssimo, ele não poderia participar. Aqui mesmo, na média, seria suspensão, ele poderia voltar depois, ou cassação. E não aconteceu nem suspensão e nem cassação. Não temos a informação se aconteceu a advertência verbal. Mas suspensão ou cassação, não teve. Exoneração, muito menos. E exclusão, menos ainda. Então é como se ele não tivesse cometido nenhum problema grave como esse aqui, ó. Natureza das gravidades. Nenhuma delas ele cometeu. Ele estuprou uma menor de 13 anos. Esse é um fato. Não é achismo, é fato. Foi condenado por isso. É fato. E isso aqui seria um fato. Era só não participar e acabou. Não ia ter repercussão, não ia ter problema nenhum. Ele ia estar respondendo pelo crime que ele cometeu. E outra, a família da menina nem aqui mora mais, né? Não é isso? Não mora mais nem aqui. Porque a menina está traumatizada com o que aconteceu. Ela teve que sair de Pernambuco, ela não mora mais aqui.
Ela não mora aqui, a família dela não mora mais aqui. Todo mundo tentando recomeçar a vida. E aí vem tudo de novo à tona. Acontecendo tudo de novo à tona. Por quê? Porque a magistrada deu autorização para ele participar do campeonato de jiu-jitsu. Infelizmente isso aconteceu. Bom, acredito eu que novidades virão. Da federação, ele foi desfiliado. Tem que saber qual é a diferença entre desfiliado, expulso, exonerado, cassado. E é o seguinte, a gente está aqui mostrando os fatos, mais uma vez eu falo. Ouvimos ontem a parte de uma advogada que representa um grupo de mulheres que estão indignadas com a situação e que, inclusive, a advogada disse que quando ele viu uma daquelas placas lá, um daqueles cartazes, ele deu língua para as mulheres. Isso eu não vou dizer a você o que aconteceu, porque eu não vi, não tem imagem, não tem foto, mas foi palavra da advogada. A advogada disse isso, certo? E é o seguinte, se a Federação Pernambucana de Jiu-Jitsu quiser falar com a gente, nosso microfone está aberto. Nós lemos a nota que vocês mandaram, mas se quiserem falar, espaço está aqui livre para vocês. Federação Pernambucana de Jiu-Jitsu. Se quiser falar com a TV Tribuna, se quiser falar com o Brasil Gente Pernambuco, fique à vontade, o canal da gente está aberto. E outra coisa, vamos fazer o seguinte, teve a luta ontem não, final de semana, certo? Final de semana teve a luta. E tem um sobe-som, né? Fala em jornalismo, sobe-som, é quando a luta está acontecendo, qualquer coisa está acontecendo, tem um áudio que não é uma entrevista, mas você consegue ouvir o que as pessoas falam. Então vamos colocar as imagens e o sobe-som. Vai lá. Tora a cabeça dele esse tarado. Gritos de indignação das pessoas que estavam ali presentes e sabiam da história. Nem todos sabiam, né? Nem todos sabiam. Poderia até ter gente torcendo por ele sem saber que ele era um cidadão condenado por estupro. Bom, novidades a gente vai estar trazendo aqui no Brasil Gente Pernambuco.